2 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo 13 e 4 somente. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço envolve-se em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Feche os teus olhos, oramos ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor, agradecendo a Deus eterno por este momento abençoado na tua presença, Pai. Já temos nos alegrado, a Deus eterno, louvando o teu nome, te adorando, te glorificando. Neste momento, Senhor da glória, queremos estar olhando para a tua palavra, Pai. Desejo do nosso coração é que o Senhor nos dê, Senhor da glória, compreensão, de maneira que a tua palavra produza em nossos corações, Senhor, a edificação, Pai. A fim de que, compreendendo, ó Deus, a tua palavra, possamos, Senhor, estar alicerçados nela e assim firmes diante da tua presença. Não vacilantes em tempo algum, Pai, mas esperando, ó Deus, aguardando com toda alegria o cumprimento pleno da tua promessa para com as nossas vidas. Que assim se faça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, dentro deste contexto em que nós lemos, ele escreve para Timóteo algo de extrema relevância. Ele diz para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. A Bíblia, em muitas passagens, apresenta o povo de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus e principalmente os cristãos como se foram soldados, como se soldados fossem. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: o povo de Deus é comparado a um soldado, que em algum momento ele é chamado para uma batalha, ele é chamado para participar de uma peleja, de uma guerra, enfim, de uma batalha. E se nós pensarmos assim, irmãos, a partir disso que Paulo falou para Timóteo, se nós nos pensarmos como sendo soldados de Cristo, nós podemos pensar em algumas outras coisas que dizem respeito também a esta qualidade de ser um soldado. Primeiro, que se nós somos soldados e somos chamados para uma batalha, nós devemos entender que existe do outro lado um inimigo. Nenhum soldado é chamado para uma batalha que não exista um adversário, que não exista um inimigo. Para que exista uma batalha, tem que haver um indivíduo de um lado e outro de outro, para que a batalha exista. Porque se houver um só lado, não há com quem se pelejar, não há batalha nenhuma, não há necessidade nenhuma de se ter soldado. De maneira que a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que nós tenhamos sempre em mente isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos desapercebemos desta realidade, para a qual o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo naquele tempo. Ou seja, nós nos desapercebemos que nós fomos chamados para algo, e este algo é participar de uma batalha, e que do outro lado existe um inimigo. Porque assim como é uma realidade a existência de Deus, assim como é uma realidade a existência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim também é uma realidade que existe um adversário que é o nosso oponente, que está do outro lado do campo de batalha, um adversário que está pronto para a peleja, um adversário que, se nós não nos apercebemos da existência dele, nós fatalmente haveremos de ser mortos nesse campo de batalha. Mas enfim, a primeira coisa a se ter em mente é que existe um adversário. A segunda, na qualidade ainda de soldado, é nós termos em mente que nenhum soldado vai à batalha sem estar preparado para isso. De maneira que, se o soldado ele não estiver preparado para a batalha, fatalmente ele vai ser o primeiro a tombar. Você imagina um soldado indo para a guerra, chegando no campo de batalha, não sabe manusear uma arma, por exemplo. Isso pensando a nível natural, a nível humano. Ele vai ser o primeiro a morrer na batalha. Porque o adversário que está do outro lado está plenamente preparado para a batalha. O adversário que está do outro lado e é real, ele está pronto para pelejar. De maneira que, se somos soldados, implica dizer que nós devemos estar preparados para a batalha.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele escrevendo lá em Efésios 6:11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus, estar preparado para vencer as astutas ciladas do diabo. Deve haver uma preocupação de estarmos preparados para este dia mau, para este dia do confronto, para o dia em que a peleja se travar, para o dia que a batalha acontecer. E esta batalha, irmãos, ela acontece não nos mesmos níveis humanos. Ou seja, nenhum de nós pega uma arma, uma espada ou qualquer coisa dessa natureza e sai enfrentar um inimigo que está posto diante de nós, que se materializa, com o qual nós podemos entrar num conflito armado a nível físico. A batalha que o cristão trava e para a qual ele deve estar preparado nos dias maus, no dia em que ela acontecer, ela se dá a nível espiritual. De maneira que nós devemos estar preparados para este momento. Nós devemos estar preparados para este conflito, para este encontro. Também, irmãos, pensando que existe um inimigo e que se somos soldados, existe um inimigo e nós devemos estar preparados para o dia da batalha, é necessário também que nós venhamos conhecer o nosso adversário, conhecer as estratégias do nosso inimigo, conhecer a maneira que ele age, a maneira que ele atua, a maneira que ele vem para a peleja, a maneira em que essa batalha vai se travar. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as hostes espiritual do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz: por isso sejais sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a ocasião para de alguma forma alcançar o cristão. Por isso nós temos que entender que esse nosso adversário, chamado diabo, demônio, Satanás, ou queira lá como se queira nomeá-lo, ele é um adversário real. E esse adversário real, ele possui, ele usa estratégias com as quais ele entra na peleja. Se eu e você não conhecermos o mínimo da estratégia do adversário, no momento em que acontecer a peleja, que não se trata a nível humano, mas a nível espiritual, talvez nós nem venhamos discernir o que é a ação do inimigo e o que não é. E fatalmente, não discernindo, nós haveremos de tombar nessa peleja. Pensem a nível humano. Qual de nós entraria em batalhas, pensando num país contra outro, se nós não conhecêssemos as estratégias do inimigo? Quem haveria de tentar enfrentar um inimigo que desconhece? Um inimigo com o qual nunca se deparou ou do qual não se sabe absolutamente nada. Eu não sei em nenhuma forma ou maneira que esse inimigo, que esse adversário atua e eu vou entrar em batalha contra ele. Eu não sei como ele vai vir contra mim. Se eu não me preocupar em conhecer o mínimo da estratégia do adversário e for para a peleja, assim, fatalmente, eu serei perdedor nessa batalha. Por isso, irmãos, é necessário que nós venhamos conhecer as estratégias do inimigo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, ele diz que isso é necessário para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. É necessário que nós conheçamos os seus desígnios. É necessário que nós conheçamos as suas estratégias. É necessário que nós conheçamos a maneira que ele age contra a nossa vida ou como ele haverá de entrar em peleja. E se nós lermos, irmãos, as Escrituras, desde o começo até o final, nós vamos reconhecer, através da palavra de Deus, quais são essencialmente as artimanhas do adversário. Quais são essencialmente as técnicas do inimigo? Quais são essencialmente as maneiras, as formas, através das quais o inimigo vai, em tempo oportuno, tentar contra a nossa vida? Em tempo oportuno, vai tentar se colocar como adversário no campo de batalha. Se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, no intuito de conhecer também o adversário,
fatalmente nós não haveremos de lograr vantagem nessa batalha. Certamente, como disse o apóstolo Paulo, o inimigo levará vantagem. Agora, pensando nisso, irmãos, eu quero trazer a memória dos irmãos o que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. E o que está escrito ali é que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, e tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia foi escrita com um objetivo. Deus se preocupou em registrar o que aqui está com um propósito. Deus não criou o ser humano e o largou ao léu no mundo de maneira que ele buscasse a partir de suas próprias concepções, percepções, ações, atitudes, vivências ou qualquer coisa dessa natureza se virar na vida, como muitos acreditam que assim são, sem saber o rumo ao qual deve ser tomado. Deus é um Deus de amor e graça. Deus sabe que em tempos oportunos nós haveremos de nos confrontar com um adversário real, um adversário que tem estratégias, um adversário que não está do outro lado brincando, um adversário que não está lá do outro lado simplesmente para marcar território, para dizer você é teu oponente. Não, Deus sabe que em tempo oportuno, em algum momento de nossas vidas, nós nos depararemos com um adversário real, verdadeiro, que tem estratégia, que tem artimanhas, que está pronto a matar, a roubar, a destruir, que não entra na peleja para brincar, que não entra na peleja para perder. Por isso o Senhor nos tem deixado registrado aquilo que nós encontramos na Bíblia, para que nós venhamos olhar para a palavra de Deus, para que nós venhamos ser aquele soldado preparado, não com armas humanas, não com armas carnais, não com nada físico, mas nós devemos estar preparados espiritualmente através do conhecimento que a palavra de Deus nos proporciona, para que no momento da batalha que se trava a nível espiritual, nós venhamos ser vitoriosos em Cristo e venhamos de fato estar de glória em glória. É uma promessa para mim e para a tua vida. Sermos mais do que vencedores em Cristo. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que ser soldados preparados para essa batalha. Temos que conhecer o adversário. Então eu gostaria nesta noite de observar com os irmãos algumas estratégias do inimigo que ao longo da existência humana vem se repetindo de geração em geração. Para que no momento em que nós nos depararmos com uma situação assim, nós venhamos ter o mínimo de discernimento e compreender que aquilo é uma estratégia do inimigo, que aquilo é uma manifestação da ação do adversário no intuito de em algum momento, de alguma forma, nos abater. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Dentro deste capítulo do livro de Êxodo, ali é descrito justamente um dos maiores confrontos, ou uma das maiores batalhas, e que nos servem essencialmente de experiência, para que nós venhamos perceber as estratégias do inimigo, algo que o povo de Deus, naquele tempo, vivenciou fisicamente. E que a Bíblia nos diz em Romanos, como eu citei, que nos serve de exemplo, que nos serve de instrução, que nos servem como um referencial para que nós venhamos, em discernindo aquilo, entender que Deus permitiu que aquilo fosse registrado, não simplesmente para que nós hoje olhássemos para a Bíblia e extraíssemos dela algum conhecimento a nível histórico, mas para que fosse além disso. Para que nós percebêssemos que existe um ensinamento e que esse ensinamento se vislumbra ou se revela a nível espiritual e que é essencial para a minha e para a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor levanta um homem chamado Moisés, o manda à presença de Faraó, para que através deste homem o povo de Deus, que até então se encontrava cativo durante 430 anos no Egito, ele agora fosse liberto e se direcionasse para uma terra que Deus havia prometido para eles. A terra da promessa, Canaã. Terra que o Senhor disse que haveria de ser uma terra extremamente abençoada. Terra que manda leite e mel.
uma terra de promessas cumpridas, uma terra de bonança. A Bíblia diz que este homem, depois de uma certa resistência, ele vai até a presença de Faraó. E Faraó se recusa a deixar o povo de Deus sair do Egito. A Bíblia diz então que o Senhor começa a fazer sinais em toda a terra do Egito, para que Faraó percebesse que através daquele homem Moisés existia da parte de Deus um propósito maior, que era pôr o seu povo em liberdade. E este homem Moisés, ele vai à presença de Faraó inúmeras vezes e diz: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo do Egito. E Faraó se recusa a deixar o povo sair. E cada vez que Faraó se recusa a deixar o povo sair, a Bíblia diz que o Senhor castiga o Egito com um tipo de praga. E isso aconteceu algumas vezes. Dentro deste contexto, irmãos, dentro deste ensinamento que a Bíblia nos traz através dessa história, nós devemos perceber alguns elementos. O primeiro deles diz respeito a um povo que está cativo em uma terra e que está sendo escravizado por um tirano. Do outro lado, existe um Deus que quer tirar aquele povo debaixo daquele jugo opressor, debaixo das mãos daquele tirano que o oprime, e quer tirar daquela terra de dor e de tristeza, aquela terra de sofrimento, e levar esse povo para um lugar melhor, para um lugar de bênção, para um lugar de alegrias. De maneira que, olhando para este contexto, é fácil, e nós devemos identificar cada um desses indivíduos. Primeiro, o próprio Deus, na pessoa do próprio Deus, porque Deus é incomparável. Não se pode comparar Deus a absolutamente ninguém. O segundo, que a Bíblia aqui nos mostra, é o rei do Egito, é Faraó, que naquele tempo era considerado mais do que um rei, era considerado uma divindade dentro do Egito, era considerado um Deus naquele lugar. Faraó, dentro desse contexto, é apresentado como um inimigo, como um Satanás, como aquele que está sempre oprimindo, sempre afligindo, com aquele que tem debaixo do seu jugo escravos. Dentro deste contexto, a terra do Egito é comparado como um mundo secular. Este mundo no qual vivem aqueles que desconhecem a Cristo. Não um mundo na qualidade de planeta Terra, porque se assim for, nós também estaríamos dentro dele. Mas um mundo na perspectiva daquele indivíduo que desconhece a Deus. Daquele indivíduo que não conhece Deus. E aqui está um povo que Deus quer remir. Um povo que Deus quer resgatar. Um povo que Deus quer tirar daquele jugo opressor. Ou seja, todo ser humano sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz distinção de pessoa. A Bíblia diz pelo contrário, todo aquele que faz a sua vontade, a Ele se achega, a Ele é aceitado. Todo aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma, Ele lança fora. E isso indistintamente. Chinês, japonês, holandês, mexicano, brasileiro, Deus não faz acepção de pessoas. Cristo, a Bíblia diz, morreu por toda a humanidade. Agora, dentro desse contexto, lá no capítulo 8, no versículo 25, nós vamos encontrar que Faraó começa a fazer algumas propostas para aquele homem que está diante dele, para Moisés, que são, irmãos, as mesmas propostas que hoje o inimigo faz para aqueles que estão cativos ainda debaixo do seu jugo. E se facilitarmos até mesmo para o povo de Deus. Vamos ler, Êxodo 8, 25. Então chamou o Faraó Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai a Deus, mas nesta terra. Moisés tinha chegado para Faraó e disse: olha, Deus está dizendo que nós devemos sair pelo caminho do deserto
Porque depois de 3 dias de jornada, ele vai nos indicar o local aonde nós devemos adorá-lo, aonde nós devemos servi-lo, aonde nós devemos cultuá-lo. E a Bíblia diz que Faraó resistiu a isso. Mas depois de tantas pragas, de tanta destruição, de tanta aflição na terra do Egito, a Bíblia diz que Faraó chama Moisés e Arão e diz: vamos negociar. Vamos conversar sobre essa saída de vocês. Vamos fazer assim. Vocês querem servir ao Deus de vocês. Vocês querem adorar a Deus. Não precisa sair do Egito. Não precisa sair da terra. Adorem a Deus aqui no Egito mesmo. Por que vocês vão sair? Fiquem aqui no Egito. Qual é a necessidade de ir a um local distante para adorar a Deus? Adore aqui na terra do Egito. Essa é a primeira estratégia, irmãos, do inimigo. É a primeira estratégia do adversário, que ele continua usando até os dias de hoje. A primeira estratégia é esta: que nós venhamos adorar a Deus na terra do Egito. Quando nós adoramos a Deus sem sair do Egito, isso implica dizer que nós não estamos dispostos a mudança alguma. A primeira proposta do inimigo é essa: não há necessidade de mudar absolutamente nada. Por que tu tem que mudar de vida? Por que tem que alterar alguma coisa? Por que a necessidade de mudanças? Por que a necessidade de deixar esta terra? Adora a Deus aqui mesmo. Aproveita o que tem de melhor lá na igreja, adorando a Deus, mas aproveita o que tem de melhor no Egito. Qual é a necessidade de se afastar daqui? Qual é a necessidade de fazer uma ruptura? Qual é a necessidade de tomar um caminho diferente? Qual é a necessidade de romper com a tua vida que tu tens levado até aqui? Qual é a necessidade que tu tem de deixar alguma das benesses que o Egito te proporciona? A proposta de Faraó é essa: serve a Deus aqui no Egito mesmo. De vez em quando tu adora a Deus aqui mesmo. No demais, tu segue a tua vida. No demais, continua vivendo a vida que tu levava. No demais, vai seguindo o teu caminho. A primeira proposta do inimigo, irmãos, a primeira estratégia do adversário é essa: que nós venhamos servir a Deus no Egito mesmo. Só que o que Jesus disse, irmãos, e o que Jesus ensinou é que a vida cristã, querendo nós ou não, ela implica em renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: aquele que quer seguir-me, ele tem que fazer uma escolha. Ele vai ter que ser obrigado a renunciar a alguma coisa. Ele vai ter que em algum momento estabelecer na sua vida um divisor de águas. Até aqui foi assim. A partir daqui vai ter que haver uma mudança. Não dá para seguir o curso natural da vida e servir a Deus. Não dá para seguir vivendo a mesma vida como se vivia e servir a Deus. Não dá para seguir vivendo aquilo que o Egito nos proporciona, aquilo que o Egito nos apresenta, e mesmo assim servir a Deus. É impossível isso acontecer. De maneira que o que Jesus nos chama no primeiro momento é uma renúncia. Em Lucas 9:23 está escrito: e dizia ele, Jesus, a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em 1 João, irmãos, no capítulo de número 2, no versículo 15, diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que deseja ou que quiser amar o mundo, naturalmente se constitui inimigo de Deus. É impossível servir a Deus na terra do Egito. Não existe como fazer isso. Quando Moisés ouviu esta proposta de Faraó, Moisés disse: não pode ser assim. Porque o sacrifício que nós temos para oferecer ao nosso Deus, a nossa maneira de adoração, a nossa maneira de estabelecer vínculos de comunhão com o nosso Deus é abominável aos olhos do Egito. Os egípcios não vão entender.
Os egípcios não vão compreender aquilo que nós estamos fazendo. Eles vão nos repudiar. Eles vão nos colocar a correr. Eles vão nos apedrejar. Por isso nós não podemos ficar no Egito. E dessa mesma maneira e forma é hoje em dia. É impossível servir a Deus no Egito. Porque o mundo não compreende o que é ser cristão. Porque o mundo não consegue assimilar o que é a vida cristã. Porque a real, verdadeira adoração de um servo de Deus, a Bíblia diz que é como que uma luz acesa e posta num veladouro. Não dá para esconder a diferença. Não tem como ser igual. Não há como estabelecer um vínculo que nos faça igual ao egípcio e ainda assim nos constituir adorador. Ou somos adoradores e somos diferentes e fazemos a renúncia em tempo oportuno e temos uma decisão, fazemos uma escolha e nela perseveramos, ou infelizmente nós não sairemos da terra do Egito e não seremos adoradores. De maneira, irmãos, que a primeira proposta é esta: que nós venhamos permanecer na terra do Egito e ali adorar a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois que Moisés repudia esta proposta, que diz não a esta proposta, Faraó muda a estratégia. Ele faz uma segunda proposta. Quando ele vê que não existe a condição, ou que aquele indivíduo para o qual ele está se direcionando não está disposto a ceder à proposta dele, ele muda um pouquinho a proposta. Você que está com a sua Bíblia aberta, em Êxodo 8, 28, você vai encontrar ali a segunda proposta de Faraó. A segunda está descrita aqui. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. E orai também por mim. Quando Faraó percebeu que não havia condição de fazer com que aqueles que desejavam adorar a Deus o fizessem no Egito, ele cedeu um pouquinho na proposta. Ele disse: tá bom, vamos fazer assim, vamos negociar, não vamos ser intransigentes. Vocês podem adorar o Deus de vocês, e não precisa ser necessariamente no Egito. Vocês podem sair um pouquinho, mas só não vão muito longe. Porque vai que vocês resolvam voltar. Vocês vão perto. Vocês até podem ir, mas vocês vão continuar debaixo dos meus olhos. Vocês até podem ir, mas assim, não se distancia muito. Fica perto aqui do Egito. Esta é a segunda proposta, irmãos, que o inimigo continua fazendo até os dias de hoje para todo indivíduo que deseja ser liberto. Para todo indivíduo que deseja viver uma vida de comunhão tal com Deus, que o leve à qualidade de real, verdadeiro adorador do Senhor. É que não vá muito longe. Vai, mas não vai muito. Entra nessa coisa de ser crente, mas não mergulha de cabeça. Aceita Jesus, mas não te entrega completamente. Vai, mas não vai muito longe. Se for longe demais, isso aí pode não acabar bem. Fica com um pezinho no Egito e um no deserto. Fica próximo. Seremos vizinhos. Nós ainda teremos vínculos. De vez em quando der saudade, dá um pulinho aqui no Egito e aproveita o que de bom tem. Depois, tu está perto mesmo, vai para o deserto e adora um pouquinho o teu Deus. A segunda proposta do adversário é que não haja entrega plena, total e completa. A segunda proposta é que nós venhamos cochear entre dois pensamentos. É que nós não venhamos tomar um propósito tal que nos permita escolher um caminho e por ele seguir. Em Deuteronômio, no capítulo de número 30, no versículo 19 e 20, o próprio Deus, ele chama o povo à consciência de uma decisão, da necessidade de existir uma decisão. E ele diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, tenho proposto a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Evangelho implica em escolha. Evangelho implica em decisão. Evangelho implica na consciência de que eu tenho que escolher um caminho, que é impossível servir a dois senhores. O próprio Jesus disse isso. Não há como servir a dois senhores, pois has de amar um e renegar o outro, odiar o outro, afastar-se do outro. De maneira que nós temos que fazer uma escolha. A Bíblia diz que em determinada feita, o profeta Elias se vê numa situação tal, diante das dúvidas e incertezas que assolavam a nação, diante das inseguranças vividas pelo povo, de um lado servindo a Deus, o Senhor dos exércitos, e de outro lado servindo a Baal, os Balaíns, Astarotes, poste-ídolos, e tudo aquilo que de mais perverso de idolatria existia na época. Ele chama o povo no Carmelo, e a exortação dele ao povo se dá justamente nesses moldes. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, e se tu tens convicção disso, então serve a Deus, faz a tua escolha. Agora, se tu entende que Deus não é Deus, e que de fato Deus são esses ídolos que tu serve, então serve aos teus ídolos, mas para de cochear entre dois pensamentos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, o Senhor falando a uma das igrejas, dizendo: tomara quem dera que vocês fossem ou quente ou frio, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de rejeitar vocês. O termo usado é bem pior. Existe, irmãos, a necessidade de uma decisão. Existe a necessidade de nós termos a consciência de que tudo é real, de que é verdadeiro, de que Deus existe, de que existe um Senhor e de que existe um adversário do outro lado impiedoso, um adversário cruel, um adversário que está esperando a oportunidade para te derrotar, para te abater, para te matar, para te destruir, se possível for. E esse adversário, ele não se revela fisicamente, porque se assim for, seria fácil. Se o diabo aparecesse na minha frente, de chifrezinho e tudo, como eles desenham por aí, porque de fato não sei se tem, nunca vi e espero vê-lo só no dia do juízo, quando a Bíblia diz que eu estarei sentado ao lado do Senhor para julgá-lo, espero vê-lo só naquele dia. Mas se ele aparecesse na minha frente e eu o vendo, eu não andaria mais por fé, porque a fé é a capacidade de crer naquilo que não se vê, de maneira que o inimigo não vai se apresentar assim. O inimigo, ele se apresenta de forma astuta. Para que servir? Para que sair do Egito para servir a Deus? Não, serve a Deus próximo. Te entregue, mas não mergulhe muito. Vai com calma. Essa coisa de crente é meio complicada. Vai com calma. Quem sabe tu desiste. Quem sabe não é bem isso que queria. Quem sabe não é este o caminho que tu almejava para a tua vida. Quem sabe não é esse o estilo de vida que tu buscava. O Evangelho nos chama, irmãos, para uma decisão. Em algum momento de nossa vida nós vamos ter que tomar. Ou infelizmente, naquele dia, o Senhor dirá: eu nem vos conheço. E não é isso que nós queremos ouvir. Agora, irmãos, vejamos a terceira proposta de Faraó. A Bíblia diz que depois de ele fazer a proposta de que se adorassem no Egito, depois de ele fazer a proposta de que então se afastassem, mas não muito, e Moisés veementemente ter rejeitado essa proposta, Moisés, consciente de que o Deus que ele servia tinha ordenado algo, e para que ele agradasse o Deus que ele servia, ele deveria sair a caminho do deserto 3 dias e não ceder às propostas de Faraó, e não entrar em acordo com Faraó, e não negociar com o Faraó, consciente disso, e ter veementemente que não tem negociação. A Bíblia diz que Faraó propõe algo novo, negocia de uma outra forma. Vamos alterar um pouquinho a proposta, eu vou ceder um pouquinho. E nós encontramos no capítulo 10, no versículo de número 10 e 11, a terceira proposta do inimigo. Ele diz
para o povo que ali está, a pessoa de Moisés, para Moisés e Arão, representando o povo. Depois que Moisés disse para eles: olha, não é assim que Deus quer. Deus não quer que a gente fique aqui do lado. Deus quer que a gente saia a caminho de 3 dias e Ele vai falar conosco. A Bíblia diz que o Faraó disse: não, vocês estão de maldade para cima de mim. Vocês estão querendo me passar a perna. Não, vamos fazer assim, vamos negociar. E aí nós encontramos o texto que diz: não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. Pois isto é o que me pediste, e expulsou-os da sua presença. Faraó disse: não, vamos fazer assim. Vocês querem ir, caminho de 3 dias no deserto para adorar a Deus, não querem adorar aqui do lado, não querem adorar até Egito, vocês até podem ir, mas só os homens. As mulheres e as crianças ficam no Egito. Só vai os homens aonde tiver que ir, e as mulheres e as crianças ficam. A terceira proposta de Faraó é essa, muito clara. Tu quer servir a Deus, serve, mas a tua família continua servindo ao Faraó. Tu quer servir a Deus, tu serve, mas o teu irmão, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, aqueles que compõem a tua família, continuam sendo escravos do Egito. Nós temos que ter a consciência, irmãos, de que Deus nos chamou para uma bênção plena. E essa bênção plena não é só para mim. Essa bênção plena diz respeito àqueles que me servem. Porque se de fato eu sou luz, eu sou a luz do mundo, o primeiro que eu tenho que alumiar, que eu devo resplandecer a minha luz, é sobre aquele que está perto de mim. Glória a Deus. Porque senão eu não sou luz. Agora, às vezes a gente pensa que existe uma necessidade ou algo assim tão profundo, uma responsabilidade moral tal, que eu devo sair pelos 4 ventos anunciando o Evangelho, quando muitas vezes aquele indivíduo que está do meu lado, meu filho, a minha filha, ele continua perdido. Ou eu tenho a imaginação de que eu devo buscar os que estão longe quando os que estão perto estão perecendo. Como se a alma daquele indivíduo que está lá numa condição extremamente precária fosse diferente da alma daquele que me cerca. Como se a alma perdida, devassa, no mais profundo do poço de lavação do pecado, tivesse um peso maior diante de Deus do que a alma daquele filho, daquela filha, daquele esposo, daquela esposa, daquele pai, daquela mãe, daquele sobrinho, daquele cunhado, daquela amiga, daquele vizinho, fosse mais preciosa. Irmãos, não é. Se nós somos luz, nós temos que resplandecer naqueles que nos cercam. Como nós não somos luz. Agora percebam que a luz não faz força para resplandecer. A luz resplandece por si só. É uma das características da luz. Ela não faz força para isso. Naturalmente ela resplandece, porque ela é a luz. É a essência dela resplandecer. De maneira que eu quero vos dizer com isso, que ganhar um familiar, um amigo, aqueles que estão próximos, não é se tornar aquele indivíduo desagradável que a todo momento está fazendo cobranças e imposições, achando que através da força, da imposição, ou da palavra, ou da dureza, haverá de transformar o coração de alguém. Não vai acontecer. Vai acontecer quando de fato eu for luz. Quando de fato a minha vida resplandecer de maneira tal que aqueles que me cercam, eles consigam perceber essa luz em mim. E por ela são alcançados. Eles consigam perceber que existe algo na minha vida que é diferente. Eles consigam perceber que de fato Deus existe, porque Ele agiu de tal maneira na minha vida que me transformou em uma outra pessoa. Eles conseguem perceber que há realmente uma mudança. A Bíblia diz que a obra natural, autêntica, genuína de conversão é a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei. E convém que eu vá, porque quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A conversão é obra do Espírito Santo que acontece através da vida daquele indivíduo que adquiriu um tal grau de comunhão, de comprometimento com Deus, que a sua vida resplandece, que a sua vida, sem palavras, alcança a vida de outros. De maneira que a terceira proposta de Faraó é essa: te preocupa contigo.
Se os teus não querem, problema deles. Te preocupa contigo. Não é tu que quer adorar a Deus? Não é tu que quer servir a Deus? O resto não é problema teu. Deixa o resto aí. A Bíblia diz que Moisés rejeita essa terceira proposta de Faraó. Disse, não. O Senhor disse que é para ir todo mundo. O Senhor chamou todo mundo. O Senhor chamou todo o seu povo. E os nossos familiares não ficarão escravos na terra do Egito. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que Faraó, ouvindo, irmãos, essa terceira negação, ele tenta a última investida. Ele tenta a última proposta. Ele faz a última tentativa possível de ser feita diante dessa circunstância. E nós a encontramos, irmãos. Você que ainda tem a sua Bíblia aberta, em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 24 ao 26. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. A quarta proposta é: tudo bem, vocês querem ir? Vão. Vocês querem levar a família de vocês? Tá, leve a família de vocês. Mas deixem os bens de vocês aqui para servir o Egito. Deixem as vacas, deixem as ovelhas. Deixem o que de precioso vocês têm para ser utilizado aqui na terra do Egito. Não levem aquilo que de precioso vocês têm. O que de precioso vocês têm ficam aqui. Ficam servindo o Egito. A Bíblia diz que Moisés disse: não. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus e a Deus pertence. Moisés disse: o Senhor quer que nós saiamos com tudo, porque nós não sabemos como haveremos de servir ao Senhor. Perceberam isso, irmãos? Moisés disse: nós ainda não temos a consciência, nós não sabemos exatamente como nós haveremos de servir ao Senhor. Por isso nós não podemos deixar absolutamente nada. E se eu chego lá no deserto e Deus diz: tu vai me servir com aquilo que tu tem, porque para isso eu te levantei, para isso eu te chamei. Glória a Deus. E eu chego lá e não tenho. E eu chego lá e deixei no Egito. E eu chego lá e achei mais importante gastar aquilo que eu tinha na terra do Egito. E eu chego lá e achei mais importante, ou eu entendi o que Deus queria de mim, não dizia a respeito ao que eu tinha. Ou eu entendi errado aquilo que se me disse, e eu entendi que Deus só quer a minha vida. O que eu tenho é meu, e eu uso quando eu quero. E se eu quero gastar no Egito, deixar no Egito, ou fazer qualquer coisa, Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Moisés disse: não, vai tudo, e não vai ficar uma unha no Egito. Porque nós não sabemos o que Deus vai requerer de nós e como nós haveremos de servir ao Senhor. Deus nos chamou para uma entrega completa. Se é completa, é tudo. Se é completa, não pode haver restrição. Se é completa, eu não posso entender que existe particularidades da minha vida e que naturalmente dizem respeito a materialidades das quais Deus não está nem aí. Das quais eu não devo prestar conta para Deus, porque afinal de contas, Deus é espírito, Ele quer alguma coisa espiritual, como dizem em algum lugar. Deus só quer o coração. Deus quer o coração, o resto tudo. Glória a Deus. Deus não quer metade. Deus quer tudo. E tudo é tudo. Tudo é entrega total, entrega plena. É tudo que eu sou, quando indivíduo, quando ser humano, e é tudo que eu tenho. São todos os meus bens, as minhas posses, é tudo aquilo com o qual, ou através do qual, eu consiga servir ao Senhor. Eu possa servir ao Senhor. E perceba que eu estou falando de servir a Deus. Eu não estou falando de servir absolutamente qualquer outra coisa. O que Moisés disse foi: porque nós não sabemos como haveremos de servir a Deus. De maneira que nesta noite, amados, eu convido você a uma entrega total, plena, completa, a uma decisão final para a tua vida. Servir a Deus é uma decisão para a vida. Já ouvi alguém dizer para a vida e para a morte? Não.
Não é para a morte, é para a vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que se entregam ao Senhor, eles passaram da morte para a vida. Eles não verão a morte. De maneira que servir a Deus, essa entrega é uma entrega para a vida. É uma entrega completa, total e restrita, sem condicionamento. É uma entrega de tudo que você é, de tudo que você tem. É uma entrega do teu ser, plena e completa. Para que nós venhamos, irmãos, não só conhecer as estratégias do inimigo, mas vencer o inimigo, nós precisamos, diante das investidas do inimigo, fazer aquilo que o apóstolo nos aconselha. Sujeitai, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois dessa última tentativa, Faraó viu que o caso estava perdido. Os servos de Faraó chegaram para ele e disseram: é só tu que não viu ainda que o Egito está em ruínas, que o Egito está todo destruído. E ele disse para o povo: vão embora e servir o Deus de vocês. Glória a Deus. Sujeitai, portanto, a Deus. Sujeitai a Deus, entrega. E resistir ao diabo. Quando ele vir para o campo de batalha, conhecedor das estratégias do inimigo, você vai resistir a ele como Moisés. Não tem negociação contigo, adversário. Não existe negociação que eu possa realizar contigo. A Bíblia diz que ele fugirá de vós. Amém?